Meu nome é Jamal Suleiman, eu sou médico infectologista, eu trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Esse hospital é o maior hospital de doenças infecciosas da América Latina e é a referência para vários organismos internacionais de assistência à saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde. Qualquer produto que você vá receber, especificamente vacinas, e aqui a gente vai falar especificamente de vacina contra a Covid, tem alguns efeitos colaterais que são considerados mínimos. Os mais comuns são dor no local da aplicação, independente do tipo de vacina. Essa dor é uma dor absolutamente suportável, que não precisa, na maior parte das vezes, de qualquer tipo de abordagem. Além desse efeito colateral, que é o mais comum, você pode ter nas primeiras horas um discreto mal-estar, que também vai durar muito pouco tempo, 24, 36, no máximo 48 horas. Então, em 98% das vezes, 99% das vezes, são só esses efeitos colaterais. Algumas pessoas com características muito específicas podem ter, dependendo da vacina, e nós vamos falar disso um pouco mais para frente, sobre os tipos de vacina, podem ter alguns efeitos colaterais que são um pouco mais severos. De qualquer forma, esses efeitos colaterais que são mais severos, que podem incluir algumas alterações neurológicas, eles, ainda num contexto de vacina, são menos graves do que se você não tiver tomado a vacina. O que eu estou querendo dizer? Que a doença é muito pior do que a vacina. As vacinas contra a Covid realmente funcionam. E como é que a gente sabe que elas funcionam? O primeiro dado que emerge quando você vai avaliar se a vacina funciona ou não, é a capacidade que ela tem de reduzir o aparecimento do efeito colateral mais grave da doença, que é o óbito, a morte. Então, olhando hoje esse número de pessoas no Brasil, no estado e na cidade onde a gente mora, o número diminuiu bastante por causa da vacinação. Então, o impacto da vacina pode ser medido pelo aparecimento das formas menos graves da doença, do número de pessoas que morrem dessa determinada doença. Então, para a gente ficar na superfície desse dado, só dizer o seguinte: qualquer tipo de vacina contra a Covid funciona, qualquer tipo de vacina contra a Covid é capaz de mudar a história da Covid. E como é que muda a história da Covid? Diminuindo o número de casos graves da doença. Só por esse parâmetro, só por essa informação, a gente pode dizer claramente que vacina de fato funciona. Não é melhor ter a doença para aumentar os anticorpos? Por vários motivos. Primeiro, porque ter a doença significa que o caminho para formas graves ele está completamente aberto. Então, se você tiver a vacina pelo vírus selvagem, que é exatamente isso que é a doença, o risco de você ter uma forma grave da doença é muito alto. Ao contrário, se você tomar vacina. Então, a vacina tem a função, entre outras coisas, de reduzir a chance de você ter uma forma grave. Primeira coisa. Segunda coisa, a proteção conferida pela vacina, especificamente nos anticorpos, é uma possibilidade da gente medir essa eficácia, coisa que nós não temos como fazer com a doença. Então, com vacina eu consigo dizer, você estará protegido por um período X de tempo. Quando você tem uma imunização, né, que é uma vacina pelo vírus selvagem, a capacidade de proteção que o vírus selvagem dá, pelo que a gente sabe hoje, é uma proteção, primeiro, por um tempo muito curto.
Então é fundamental que a gente imunize você, que você receba a proteção. Por quê? Porque a imunização com vírus selvagem, pelo que a gente tem de conhecimento hoje, é específico para uma determinada variante. Nesse momento, a gente tem 5 variantes importantes. Então, se você teve uma infecção pelo vírus selvagem, muito provavelmente você só está protegido parcialmente para aquela determinada variante. Ao contrário, quando você recebe a vacina para a Covid, você deve estar protegido para pelo menos 4 variantes. Para a Covid, como é uma doença de transmissão respiratória, a máscara exerce esse papel de bloquear ou de reduzir o risco de você, se estiver contaminado, passar para outra pessoa e se alguém estiver contaminado, passar o vírus para você. Então, a máscara exerce um papel duplo nesse processo. Quando que a gente pode pensar em diminuir o uso de máscaras? Quando a circulação do vírus for muito baixa na comunidade. Enquanto isto não acontecer, a gente não pode tirar essas máscaras. E o que faz com que a taxa de circulação do vírus se reduza na comunidade? Vacina. Os esquemas de vacinação, eles são para 1 dose, ou 2 doses, ou 3 doses nesse momento. Então vamos começar por vacina de 1 dose. Uma única vacina nos dias de hoje é capaz de dar uma proteção boa se você só receber 1 dose dela. Outras vacinas, você tem que receber a primeira dose, tem que passar um intervalo de tempo para que seu organismo produza anticorpos e aí você recebe a segunda dose, que funciona como uma dose de reforço. Para outros indivíduos que têm uma resposta mais pobre e que têm a capacidade de perder a proteção num tempo mais curto, a gente propõe o uso da terceira dose ou uma outra dose de reforço. Então, nós temos alguns esquemas de vacina que vão ser melhor para um determinado tipo de público do que para outros. Agora, se você não recebeu a segunda dose para as vacinas de 2 doses, não importa o tempo, o que importa é que você receba essa segunda dose para ser considerado protegido dentro daquilo que a gente falou, que é a função de uma vacina, que é diminuir o risco bastante de você evoluir para uma forma grave. O ideal é que você não passe o prazo para receber a segunda dose nas vacinas de 2 doses. Por que é importante? Você só vai estar protegido a partir do 14º dia de ter recebido a segunda dose. Então, é melhor que você não esqueça. Mas, se você deixou de tomar naquela data estabelecida, você pode receber no momento mais rápido que você puder. Vacina funciona para quê? Para diminuir o risco de você ter uma forma grave e, na outra ponta, de você passar isso para outras pessoas. Então é fundamental que você siga, sempre que possível, rigorosamente os prazos estabelecidos para tomar as doses que estão estabelecidas para você. Esse protocolo, que inclui todas essas estratégias, eles vêm sendo aplicado no projeto do MEC Protegido desde o ano passado. E por que ele está posto dessa forma? Porque é a estratégia que a gente tem de proteção para que as pessoas não se contaminem, não adoeçam, não tenham as formas graves da doença. Então, a partir de agora, é fundamental que você mantenha esse protocolo para sua proteção e para a proteção das pessoas que você atende. Além disso, é importante que você siga o protocolo da empresa no sentido de responder aos questionários que estão postos
que dizem respeito à sua saúde. A função desses questionários é identificar sinais e sintomas o mais precocemente possível para proteger você, e ele serve de alerta. A recomendação é: responda. Responda, porque se você der a informação de que foi imunizado e tem um sintoma que você até pode considerar como leve, a gente pode identificar isso como um sintoma relacionado à Covid e fazer uma abordagem. Tomar a vacina não impede que a pessoa se contamine. Isto vale para qualquer vacina. Alguns trabalhos, alguns estudos têm mostrado que, ainda que você se contamine, a capacidade de ter uma carga viral, uma quantidade de vírus no seu organismo é menor se você estiver vacinado. Então, a vacina tem essa função. Essa é a primeira parte. A segunda parte é: se você se contaminou, você pode sim transmitir isso para outra pessoa. Não é capaz de emergir uma forma diferente do vírus, que é chamada de variante. Não é assim que isso ocorre. A função da vacina, na última ponta, é também fazer com que estas variantes não emerjam. Nem toda variante é necessariamente alguma coisa ruim. No tempo, a função das variantes vai ser, inclusive, reduzir a sua infectividade. O que significa isso? À medida que a gente vai controlando a transmissão do vírus na comunidade, ele deve ir perdendo a sua capacidade de infecção em outras pessoas, porque essa também vai ser uma função final das vacinas. Felizmente, não há a menor possibilidade disso acontecer. O efeito da vacina é fazer com que o seu organismo produza substância para te proteger contra o vírus. Essas substâncias que o seu organismo vai ter produzido, no momento em que você se encontrar com o vírus da Covid, é como se fosse o seu inimigo. Um exército grande dentro do seu corpo vai lá para combater o vírus, não para te deixar doente daquele vírus. Se mesmo vacinado você tiver sintomas, não vá trabalhar. A função daquele questionário que nós nos reportamos anteriormente é exatamente essa. Então, identificar o mais cedo possível qualquer sinal ou sintoma que você possa ter, que possa se relacionar não só à Covid. Eu acho que é importante que a gente lembre isso, porque Covid é um dos vírus de transmissão respiratória. O vírus da gripe, por exemplo, em pessoas de idade, pode ser catastrófico. E você pode ser a pessoa responsável por promover uma doença grave numa outra pessoa. Então, quando a empresa está te pedindo para que você responda ao questionário, que inclui a informação sobre vacina, é exatamente para proteger você e todo mundo com o qual você vai ter contato. Então, não vá trabalhar se você tiver esse sintoma. Responda o questionário para que a empresa saiba que você pode eventualmente ser o portador de uma determinada doença, aqui Covid. O ideal é que a gente saiba se esses sintomas gripais não são Covid. Tecnicamente não tem problema, porque se for Covid, você até poderia tomar, mas não faz sentido você tomar no momento da doença. Então é importante que você primeiro responda ao questionário, identifique qual é a causa desses sintomas gripais, porque um dos aspectos da Covid é exatamente o que nós chamamos de síndrome gripal. Então, o ideal é não receber se você tiver os sintomas. Aguarde até que tenha uma definição clara sobre o que é exatamente isso, e aí você pode receber. Ah, não é Covid. Aí você pode imediatamente receber. São vários os vírus que são capazes de dar manifestações gripais.
Um é o influenza, que todo mundo sabe, o outro é Covid, mas no meio desses dois você tem uma infinidade de outros vírus respiratórios que podem dar sintomas muito parecidos. Pode tomar vacina contra a gripe e vacina de Covid ao mesmo tempo. Hoje a gente já sabe que dá sim para fazer sem nenhum problema. Lembrando que a de gripe é uma dose só e é anual, e a de Covid pode ser uma dose só, 2 doses ou 3 doses nesse momento. Então, neste momento, que a gente ainda não tem vacina para essa população, o que a gente deve fazer para protegê-los? Primeiro, você, que é o adulto, receber a vacina, óbvio, porque daí você reduz a chance de transmitir isso, inclusive para essa população. Segundo, responder o questionário. Por quê? Porque em cima desse questionário vão ser tomadas determinadas atitudes, incluindo o rastreio das pessoas da sua família. Nesse momento, a proteção é essa. Se você tiver um sintoma respiratório, por exemplo, dentro de casa você deve usar máscara. Essa é uma estratégia de proteção, ainda que você esteja vacinado. As vacinas são extremamente seguras, não só para adolescentes, como para adultos jovens, para idosos. As vacinas que estão disponíveis no Brasil, todas elas são extremamente seguras para qualquer faixa etária. A ressalva aqui é para crianças.